Galera, olha Professor, só. o senhor falou que agora Trigonometria. é E a 16. Que dia é trigonometria, esse? que a gente vai ver agora, é trigonometria no triângulo retângulo. Então, considere o triângulo retângulo abaixo. Primeiramente, porque triângulo? Triângulo porque ele tem três ângulos, tá? É uma figura geométrica que tem três ângulos. Por que retângulo? Porque esse triângulo, que é uma figura geométrica que tem três ângulos, né? Três lados e três ângulos, ele tem um ângulo reto. Ele tem um ângulo reto, por isso que é reto ângulo. Rete ângulo. Reto ângulo. Triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é justamente, esse ângulo reto é justamente esse ângulo bem aqui. E identificado com esse quadradinho em um dos cantos, né, em um dos ângulos, tem esse quadradinho com ponto no meio. Então, ele representa que esse ângulo aqui tem 90 graus. Por isso que é retângulo. Bom, vamos lá. Em um triângulo retângulo, se você colocar um ângulo qualquer aqui, esse ângulo foi chamado de ângulo alfa. Então, o que é que nós vamos ter no triângulo retângulo? Observe que esse lado bem aqui é o lado que está... Esse lado bem aqui é o lado que tem o ângulo de 90 graus. Esse outro lado aqui é o outro lado que tem o ângulo de 90 graus. Esses dois lados que tocam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Então, esse aqui é o cateto e esse aqui é outro cateto. Tá? Mas veja bem, esse ângulo bem aqui, esse lado bem aqui, observe que esse lado aqui, ele não toca no ângulo de 90 graus. Ele se chama hipotenusa. Então, em um triângulo retângulo é muito fácil você identificar quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa. Porque olha só esse ângulo alfa bem aqui. Então, voltando aqui, você tem aqui o ângulo de 90 graus. Quem toca no ângulo de 90 graus são catetos. Quem sobra é a hipotenusa. Em relação a esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, esse é cateto oposto, porque ele está do outro lado. O cateto que está colado no ângulo, ele se chama cateto adjacente. Tranquilo? Então, quem seria a relação? Seno. Seno do ângulo alfa sempre é cateto oposto a alfa, dividido pela hipotenusa. Cosseno sempre é cateto adjacente a alfa, dividido pela hipotenusa. E a tangente é sempre cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá ok? Pessoal, relação que envolve seno, cosseno e tangente no ângulo agudo. Então, olha só, o que é que eu quero que vocês observem aqui? Esse ângulo aqui, esse quadradinho aqui, ele representa um ângulo de 90 graus. Tá? Ângulo de 90 graus. Observe quem está do outro lado do ângulo de 90 graus é justamente a hipotenusa. O que sobra são catetos. Então, observe que esse lado C e esse lado B é o ângulo que está colado no ângulo de 90 graus. Eles são catetos. Agora, muito cuidado, porque aqui foi representado dois ângulos. Você vai ter aqui o ângulo alfa e você vai ter o ângulo beta. Então, quando se fala em cateto oposto a alfa, é o cateto que está do outro lado em relação ao ângulo que eu estou falando. Então, o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte. Nesse caso bem aqui, olha, quem é o seno de alfa? Então, pessoal, em relação a alfa, olha aqui o ângulo alfa. Quem está do outro lado em relação a alfa? Observe que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Em relação a alfa, quem está do outro lado, quem é o cateto oposto em relação a alfa, é o cateto C. É só você colocar uma cabeça. Adjacente está colado no ângulo. Oposto está do outro lado. Então, em relação a alfa, observe que quem está colado a alfa é o B. Em relação a alfa, B é o cateto adjacente. E o cateto oposto é o C. Então, seno de alfa é o cateto oposto, que é C, sobre a hipotenusa, que é A. Tá ok? Agora, cosseno de alfa. Observe que cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Em relação a alfa, o cateto adjacente é o B sobre a hipotenusa A.
E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em relação a alfa, tangente é o cateto oposto, que é C, e o cateto adjacente ele é o B. Pessoal, seno de beta. Seno, não esqueça que seno sempre é o cateto oposto. Olha aqui, seno sempre é o cateto oposto. Seno é sempre o cateto oposto sobre a hipotenusa. Em relação a beta. Pessoal, em relação a beta, olha o ângulo beta. Observe que em relação a beta, esse lado C está colado no beta. Então ele é o cateto adjacente. E o cateto oposto é aquele cateto que está do outro lado. Então, em relação a beta, o cateto oposto é B, o cateto adjacente é C. Então, seno de beta, cateto oposto que é B, sobre hipotenusa A. Cosseno de beta é o cosseno, não esqueça que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, que é C sobre A. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em relação a beta, você tem aqui B sobre C, que é o cateto oposto a beta, sobre o cateto adjacente. Aqui tem algumas observações. Observação 1. Observe que alfa mais beta é igual a 90. Aí você me pergunta, professor, como é que eu sei que alfa mais beta é igual a 90? Gente, é só lembrar o seguinte. Qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ele é igual a 180 graus. Pessoal, vamos considerar esse triângulo qualquer aqui. São 3 ângulos, que eu chamei aqui de ângulo A, ângulo B e ângulo C. Então, eu sei que se eu pegar o ângulo A, somar com o ângulo B, somar com o ângulo C, ele é igual a 180 graus. Mas observe que nesse triângulo retângulo, esse ângulo bem aqui, ele já mede 90 graus. Tá? Esse quadradinho bem aqui, ele representa que mede 90 graus. Então, se ele mede 90 graus, posso afirmar que alfa mais beta, ele é igual a 90 graus. Porque 90 graus mais 90 graus, 180 graus. Então, essa definição, essa observação aqui é muito importante. Observação 2. Pessoal, essa segunda observação, o que é que nós temos que observar aqui é o seguinte. Olha aqui. Aqui é C sobre A. Aqui também é C sobre A. Então, eu posso afirmar que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Então, está aqui. Ó. Seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Porque, olha só, olha aqui. B sobre A. Aqui é B sobre A. Aqui também é B sobre A. Então, seno de beta, está aqui seno de beta, é igual ao cosseno de alfa. Está aqui. Tá? Porque os ângulos são complementares. Lembrando, quando você pega dois ângulos, eles somados dá 90 graus, eles são ângulos complementares. Tá ok?